das Escrituras, João capítulo 8, verso 11. Quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade, agradecer o pastor, os obreiros de presente, aos intercessores, especialmente, aqueles que sabiam que era eu que ia pregar hoje, estavam me ajudando já em oração. Sim, eu já tenho algumas alianças de oração aqui nessa congregação. Algumas pessoas que me adotaram aqui. Eu sei que o pastor ora por todo mundo, que é quem carrega a principal carga aqui. Mas entre nós há sempre aqueles que a gente vai desenvolvendo afinidade e alianças. Sim, acontece. Eu agradeço a Deus por esses intercessores, que eles são muito importantes. Agradecer a toda a igreja que, mesmo sabendo que era eu, louvado seja Deus, estão aqui. É porque vocês estão esperando em Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Vamos ler? Está escrito assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Podeis assentar, ficar à vontade, glorificar o nome do Senhor. Deixa eu encontrar o meu esboço aqui, onde é que eu deixei. Santo é o nome do Senhor. Deus. Você já tem ideia do que nós vamos falar hoje? Olha o tamanho do esboço. Santo é o nome do Senhor. O presbítero Igor não acreditou. Glória a Deus. Não é possível. O que esse homem vai fazer hoje aqui sem o esboço, né? Que a misericórdia de Deus seja comigo, conosco. Irmãos, o texto aqui do Evangelho de João, do capítulo 8, traz uma história muito conhecida. E hoje eu quero enfatizar com vocês aqui alguns pontos que Deus colocou no meu coração. Porque eu entendo assim: se a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos de Deus, o coração do pregador não está em lugar diferente, senão nas mãos do Senhor. E eu sempre incentivo que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito. Muito Deus tem tentado falar conosco e muitas vezes nós estamos distraídos com tantos afazeres, com tantas dificuldades, que não ouvimos o que o Senhor está tentando nos falar. O tempo todo querendo falar conosco e a gente não entende. Mas quando a gente está na responsabilidade de trazer a palavra, a gente presta mais atenção. O que Deus está tentando falar? O que Deus está querendo me dizer? Por que esse texto está em minha mente? Por que esse texto está no meu coração? Então chegou a hora de falar sobre esse texto. Esse texto trata de um assunto muito sério, que tem acontecido desde aqueles tempos até os dias de hoje. Não são diferentes. Nós estamos tratando o assunto cujo título na João Ferreira de Almeida é A Mulher Adúltera. Eu já encontro já tenho uma certa dificuldade aí. Se tivesse sido eu o tradutor e tivesse que dar um título, porque nós sabemos que a Bíblia os originais não eram organizados assim. Quem fez a tradução colocou os títulos para facilitar para nós. Imagina que não tinha capítulo nem versículo. Era uma leitura direta. Ficava mais difícil de compreender. Então ficou muito bem organizado. Mas aqui esse título, para ser mais justo, devia ser O Casal Adulto. Embora enfatizou mais a parte da mulher, Sério, muito sério esse assunto aqui. Eu vou tentar fazer com vocês hoje, aqui vocês vão me ajudar, versículo a versículo, aquilo que nós chamamos de pregação expositiva, cuja responsabilidade fica um pouquinho maior, mas
E Deus nos ajude. No capítulo 11 está escrito assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. No 3: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Esse é o assunto principal. Na lei do Senhor, na lei de Moisés, naquilo que os estudiosos chegam a chamar de a Constituição de Israel, Levítico, aonde tem todas as regras da lei, e também Êxodo, onde está escrito em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Tanto em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e em Deuteronômio 22 e 22, não vou pedir para vocês lerem não, mas se quiser anotar, porque a gente precisa ganhar tempo, vocês vão encontrar falando a respeito desse assunto, lá na lei. Se isso acontecesse, isso o quê? Caso de adultério. A ordem da lei era: morre os dois. Tirava para fora da cidade. Eu estou apontando o problema para depois a gente chegar na solução, tá, irmãos? Não tem como falar sobre esse assunto sem apontar aqui a causa, o que aconteceu. Então tirava para fora da cidade, e o julgamento da lei era apedrejamento, morte por apedrejamento, era lei, muito sério. Porém era os dois. Neste caso, Jesus estava ensinando, e de repente chegaram e trouxeram a mulher e fizeram uma pergunta em conformidade com a lei. A pergunta que eles fizeram estava de acordo com a lei. Só que eles menos esperavam que eles estavam diante da graça. Eita Deus tremendo, coisa maravilhosa é a palavra de Deus. No versículo 4 eles colocaram ela no meio e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Aí eles reafirmam o que eu já disse para vocês no versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Notem que aqui tem uma pegadinha. Por que uma pegadinha? O ministério de Jesus tinha crescido, por onde Jesus passava, a multidão vinha atrás, uns para ouvir o que ele estava ensinando, no sentido de obedecer, não eram muitos, mas tinha alguns. Outros buscando ocasião para pegar nele falha, outros pelas multiplicações dos pães que ele fazia, alguns outros ainda pelas curas maravilhosas que ele fazia, e até pelas ressurreições de morte que ele fazia. Então, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas, Jesus tinha muito a oferecer, tanto para as coisas desta terra, quanto para a vida vindoura. Então, onde ele estava, muita gente. E como esses dois grupos, escribas e fariseus, os fariseus é aquilo que se chama uma pedra no sapato de Cristo. Imagine você sendo um pregador ou um pastor, e tendo alguém sempre ouvindo, prestando atenção para encontrar se você vai falhar, para depois te acusar publicamente. Imagine se eu estivesse pregando aqui hoje e soubesse que tem alguém com um caderninho ali anotando aonde é que eu vou falhar, para depois me expor publicamente. Era assim que Jesus pregava. Aonde ele estava pregando tinha alguém, procurando: nós vamos pegar em falha. Só que como eles não conseguiram uma situação dentro da lei para acusar, não
conseguiram ouvir Jesus quebrando a lei, eles falaram: vamos levar uma situação para ele, porque nós vamos fazer ele quebrar a lei. Quem está em obediência, irmãos, à palavra de Deus, muitas vezes incomoda quem não está. Como é que é? Nós vemos isso acontecendo nos tempos de Daniel. Eles não encontraram falha em Daniel, então eles criaram uma ocasião que eles sabiam que Daniel não ia ceder, para encontrar então acusação. Tem uma coisa: nós somos acusados simplesmente por carregar conosco a palavra de Deus, simplesmente por nos dizermos cristãos, já somos perseguidos. E Cristo nos falou para nós nos alegrarmos com isso, porque nós somos bem-aventurados por sermos perseguidos pelo nome de Cristo. Isso não é ruim, não. Certo. Versículo do número 6. E diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Não é para me acusar, não, né? Ela está escrevendo ali, eu fui dar ideia. Louvado seja Deus, misericórdia. Jesus, eles, com todo esse drama, com toda essa, posso chamar de frissura, com toda essa questão de querer pegar Jesus em contradição, e Jesus escrevendo na areia. Parece que não estava muito preocupado, não. Eles, alvoroçados, agora a gente vai pegar ele. Agora nós vamos pegar Jesus e nós vamos pegar ele com a lei. Porque se ele absorver essa mulher aqui agora, ele vai quebrar a lei. E se ele quebrar a lei, nós vamos dizer que ele é herege e vamos poder expulsar ele até da nossa cidade. Acabou o ministério dele, acabou aqui. Olha a intenção dos corações perversos. Jesus escreve na areia. No versículo 7 eles insistem. Continuam perguntando. Aí Jesus se levantou e traz aquele verso clássico que nós conhecemos e que é muito usado por aqueles que não querem ser corrigidos também, tá? Esse é um dos textos que é bem mal interpretado em muitas ocasiões. Porque Jesus disse aqui, ó: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Eles trouxeram uma mulher que foi pega no próprio pecado. A lei dizia que eles podiam arrastar essa mulher, a lei que eles viviam ainda, que eles deveriam obedecer, poderiam arrastar ela para fora da cidade, apedrejá-la até a morte. Fato, a lei dizia isso mesmo, a lei diz isso. E agora? Como é que sairia dessa? A forma sábia, tremenda, grandiosa, excelente que Jesus encontrou foi colocando eles para olhar para dentro de si. Colocando eles para olhar se eles eram justos a ponto de ter direito de executá-la ou de exercer esse juízo. Então, se não tem pecado, seja o primeiro. E isso não é um passaporte liberando para que vivamos uma vida de pecado. É pelo contrário, é Jesus mostrando a situação de miséria em que aqueles religiosos daquele tempo estavam vivendo. Religiosos. Porque quando eles observaram, examinaram, foram saindo uma a uma. Um por um, ó.
Aqueles que já estavam com as pedras nas mãos, quando fizer aquela introspectiva, aquela autoanálise, eu recomendo muito isso, irmãos. Nós precisamos parar todos os dias para fazer uma análise. Que tipo de cristãos estamos sendo? Que tipo de ser humano estamos sendo? Se nós verdadeiramente estamos obedecendo a Deus ou se somos simplesmente religiosos. Essa é uma daquelas mensagens, como diz o pastor, que a igreja não dá glória, né? Mas isso não é ruim, irmãos. Isso é bom. Eu já falei para vocês que eu gosto de fazer com que pensamos, com que meditemos na palavra de Deus, para que possamos então ter algo de eficaz e de espiritual que venha nos fortalecer. Ele é fiel. Por esse caminho que eu gosto de andar. No versículo 10, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe. Fiz uma pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ninguém te condenou? Agora eu quero que você volte o seu pensamento para um outro lado. Como assim? Ali nós tínhamos até agora os acusadores, aqueles com sede de vingança. Deus poderia julgar e julgaria com justiça, mas o juízo do homem, irmão, costuma ser pesado. O julgamento do homem costuma ser tendencioso. Você quer ver um exemplo dos dias de hoje? Esse último acontecimento que teve, que parou aqui a nossa região. Saiu as notícias. Os parentes dos que estavam envolvidos, aflitos, pedindo que Deus desse livramento, que Deus tivesse misericórdia. Os não parentes dizendo: tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo. Assim é a justiça dos homens. Assim é o pensamento dos homens. Meu Deus. Mas, como eu disse para vocês, estava diante daquela mulher o maior representante da graça. Estava ali a própria graça. E eu quero que vocês voltem agora a atenção nesse sentido. Em Mateus capítulo 11, no versículo de número 28, tem aquele convite universal: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eita, maravilha. Esse é o convite de quem? Jesus. Diante de uma nação, diante de um povo que estava debaixo de opressão maior do que o pecado. Tinha ali também, no contexto histórico, uma terrível opressão, que era o próprio governo romano que os oprimia com os impostos pesados. Cobrava-se demais, tanto era que os cobradores de impostos eram odiados, principalmente os que eram chamados de publicanos. Dentre eles tinha ali o próprio Mateus, principalmente se ele fosse da descendência dos judeus, dos hebreus, e viesse a se tornar um cobrador de imposto, ele era chamado de traidor. Era uma das opressões daquele tempo, e era muito comum naquele tempo pessoas também possessas de espíritos malignos. E quando estas pessoas eram tomadas por esses espíritos malignos, tais como nós vimos na narrativa da palavra de Deus, quando aquela pessoa que era tomada, a pessoa se jogava no fogo, o outro se jogava na água, o outro, se fosse amarrado com correntes, como foi o caso daquele que ficou conhecido como Gadareno, ele quebrava as correntes e ia morar nos cemitérios. Tamanha a opressão que era. E a voz de Jesus bradou: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nos dias de hoje, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, ainda são muitos os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, os que estão vivendo uma vida difícil. Muito nós ouvimos falar a
respeito do tal suicídio. E tem uma coisa que é crescente. Varões, se cuidem. Está crescendo a taxa de suicídio entre os homens. Porque há um preço que nos é cobrado. A sociedade, com as suas campanhas malignas e perversas, enfraquece os homens que não conhecem a palavra de Deus. Lá vem ele com esse discurso machista. Calma lá, que machismo e feminismo para mim, vou falar em alto e bom tom, é o mesmo lixo. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Enfraquece-se os homens? Sim. Há um grande número de homens fracos. E agora a sociedade quer homens fortes. Porque a sociedade precisa, o mundo precisa de homens fortes. E é só homens? Não, porque o homem forte, a mulher que caminha ao lado dele também é fortalecida. Por que se diz o homem? Eu pergunto para você, quem é o primeiro a ser convocado para ir para a guerra? Ai, irmão, isso é discurso machista, não é? Não, é a palavra de Deus. Vamos adiante em nome de Jesus. Então, uma das coisas que tem, a sociedade cobra muito, mas cobra só os homens? Não. Tem outro grupo que também está sendo duramente afetado, oprimido, querem resultados. Os adolescentes quer resultado, quer resultado, quer resultado, sem esquecer que tudo tem o seu tempo determinado por Deus, segundo a palavra de Deus. Então querem impor à sociedade o desrespeito à palavra de Deus e querem uma sociedade sadia. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer o mesmo que estava acontecendo naquele período. Um povo debaixo de opressão, precisando de quem? De um libertador. Libertador já veio. Quem o conheceu já recebeu o convite, já veio a ele e já foi liberto de muitas mazelas deste mundo. Por quê? Porque vem à casa do Senhor, na casa do Senhor ouve a sua palavra, a palavra que é de Jesus, não é nossa, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, não é do cooperador, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, é alimentado por esta palavra, e com esta palavra Deus os liberta de muitas das mazelas deste mundo, ele é fortalecido, é curado, é sarado, e agora é colocado na posição de bom cidadão, pronto para enfrentar as dificuldades deste mundo. Mas quem não conhece a palavra de Deus? Quem não conhece Jesus? Ainda está esperando um outro libertador. Lá em Apocalipse tem um outro grupo, tem uma narrativa sobre um outro grupo que também está esperando o libertador, que ainda está esperando o Messias, que não reconheceram Jesus como o Messias. Entre eles o povo judeu. Mas vocês percebem que o mundo está bagunçado, que as lideranças globais estão aflitas e estão fazendo coisas malucas, mais do que antes. Perceberam isso? Que tem uma bagunça generalizada e os governantes estão batendo cabeça sem saber muito o que fazer. Não percebe que há um período que parece muito propício para que se manifeste um grande pacificador? Sim ou não? Aí está o perigo. Porque quando disserem a paz, aí então virá repentina destruição. Sociedade fortalecida. Tem um outro grupo que saiu da igreja. O pastor falou ontem sobre o movimento crescente no Brasil. Que movimento é esse? Movimento dos desigrejados.
Você conhece algum ateu? Religioso? Existe ateu religioso? Existe. O ateu religioso é aquele que prega a não existência de Deus. Ele encontra uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa teísta, e ele quer convencer aquela pessoa de que Deus não existe. Esse é o que eu considero aquele que não acredita em Deus, o religioso. Agora tem que sair do nosso meio o movimento dos desigrejados. Ele saiu do nosso meio e agora ele está na plataforma digital, nas mídias sociais, pregando dia e noite para que o povo saia dos templos. Agora eu faço uma pergunta. Se quiser responder, não precisa ser só retórica não. O que é mais fácil quebrar? Uma corda de uma dobra ou de duas dobras? Mais fácil quebrar? De uma. Agora você imagine. Aí está o propósito de Satanás. Tira da igreja, isola, porque lá fica mais fácil dele matar. Aqui, alguém pode bater o olho e dizer: eu percebo que aquela ovelhinha está meio adoentada espiritualmente, está precisando de ajuda. Aqui, no aprisco, no meio do rebanho, o pastor que está cuidando, que está intercedendo, que está orando, vai olhar e vai dizer: está precisando de um conselho. Em algumas situações, dependendo de por onde a ovelhinha andou, é claro que ele vai precisar usar, como algumas vezes foi expressado, até o rastelo para dar uma limpada nos carrapichos. Mas é cuidado, é cura. E lá fora? Quem é que vai ajudar? No reino animal, sabe aqueles búfalos gigantes? Eles andam em bando. Mas o caçador, o animal carnívoro, fica observando, rodeando eles de longe, porque quando ele está em plena saúde, em pleno vigor, ele dá trabalho. Se vem a dona onça, pensando que vai pegar fácil, não pega não, porque eles pegam ela e jogam longe. Só que aí ela fica de longe olhando. Olha a estratégia. Fica de longe olhando. Aquele que ele vê que está distraído longe do rebanho é aquele que vai ser atacado. Precisa de mais alguma coisa sobre esse movimento dos desigrejados? Precisa não, né? Voltemos aqui. Glória a Deus, esqueci até que hora que termina. Misericórdia. Voltemos aqui. Vamos repetir o capítulo número 10. Eu precisava falar sobre isso, irmão, porque é muito crescente. Eu tenho recebido muitos cortes de ex-pastores, de ex-grandes lideranças do nosso país, do meio cristão, pregando para o povo sair das igrejas. Isso é um golpe de Satanás, irmãos. Não caiam nessa. Versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Agora eu quero que você imagine como é que estava aquela mulher, irmãos. Vamos pensar que ela era uma conhecedora da lei. Vamos imaginar que aquela mulher sabia que na lei estava escrito que a condenação, que o julgamento dela, que o resultado era ser apedrejada, ser arrastada para fora dos muros da cidade e ser apedrejada. Pensa aqui comigo, acompanha aqui o raciocínio da palavra. Como é que estava a cabeça dessa mulher, hein? Como é que estava o coração dessa mulher? Muito provavelmente desesperada. O que ela podia fazer? Afinal
afinal de contas lhe pegaram, lhe trouxeram, lhe jogaram. Está aqui. A lei diz que é para matar. O que o Senhor diz? Como é que estava o coração? Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando nós erramos, isso aqui não é falácia, é fato. Nós erramos e não é pouco. Dependendo do tamanho da falha, que a nossa consciência acusa muito, a gente sente constrangido. E eu vou dizer para vocês, não é bom que tenha pecado, mas é bom que tenha constrangido. Perdoe-me, mas isso significa que você tem vergonha na cara, se isso acontece contigo. Perdoe-me a forma pesada de falar. Se eu peco e eu me sinto constrangido, significa que eu ainda tenho um pouquinho, né? Ainda me sinto. Pior é o que peca e não sente mais nada. Esse está morto espiritualmente. Mas o apóstolo João ensinou uma receita. Aconselhou não pecar. Mas se pecar, tem um Pai, tem um grande advogado. Quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? Jesus. Que é fiel para perdoar. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: oh, que coisa maravilhosa, que Ele disse isso para nós também, viu, irmãos? Porque eu vou dizer para vocês, viu? Eu não sei vocês, mas eu já fiz umas coisas feias. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse sentado para me julgar naquele momento, irmão, você está abrindo, está me aconselhando a pecar? Não, muito pelo contrário, é perigoso. É perigosíssimo. Porque Jesus já disse isso para nós. Nem eu também te condeno. Mas tem outra coisa. Não ficou só aí. Vai e não peque mais. Então o interesse dele é esse. Irmão, culto de domingo, a família. E você vem falar sobre pecado. Que coisa, né? Eu não consigo mudar o que Deus coloca em meu coração. E o que, para onde o vento do Espírito Santo de Deus, eu oro, modéstia à parte, eu busco e examino as Escrituras. Mas eu deixo meu coração e a minha mente disponível para o Senhor colocar a mensagem que Ele quiser entregar. E ainda bem que aqui a gente tem liberdade para falar, para pregar a Bíblia sem censura. Então, conselho: eu não acredito que Deus traz nenhuma palavra em vão. E a sua palavra não volta para Ele vazia. Está se sentindo acusado? Foi feio o negócio? Conversa com o pastor. Entendeu o quê? Foi perdoado? Que Cristo já te disse: nem eu te condeno. Vai, não peca mais. Pronto, a receita está aí. Vai, não repete mais aquele erro. Porque só assim você está demonstrando que verdadeiramente se arrependeu. Verdadeiramente se arrependeu. Então está aqui, irmãos. Nós precisamos desta reflexão. Por quê, irmãos? Quem eram aqueles que estavam trazendo a mulher? Eu insisto com isso, eram religiosos. Quem eram e quem foram os que não socorreram aquele homem ferido à beira do caminho? Aí, até os levitas estavam no meio, ó. Lá vem os levitas passando. Não, estou apressado que eu tenho que chegar no templo porque eu preciso tocar bonito para o Senhor. Muitas vezes a gente faz isso. Sacerdote, tem que chegar cedo porque eu preciso cuidar das coisas do Senhor. E no trato, nosso cuidado com a vida do Senhor, dos 10 mandamentos, Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo? Relacionamento.
O outro relacionamento, os dois são importantes. Os dois são importantes. O nosso relacionamento de irmãos entre nós, o nosso cuidado de irmãos entre nós. Aí alguém pensou assim, alguém passando por muita dificuldade no ministério. Deus fala na terra, tá, irmãos? Fique atento, irmão. Fez uma análise, aí faz uma análise e observa e diz: a gente diz que é irmão, mas é tanta coisa, parece que nós não somos nem irmão não. Às vezes parece que nós somos inimigo. Pensou, né? E pensou que Deus não viu você pensando. Eita, coisa gloriosa, como Deus é maravilhoso. Jesus te responde assim, ó. Jesus te responde assim, você vai receber, você é bem inteligente, graças a Deus. Uma casa, irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, cheia de irmãos. Tem desentendimento? Uma casa com dois irmãos, tem desentendimento? Como é que você quer que não tenha desentendimento? Agora eu podia dizer glória a Deus, tá? Como assim, irmão? Está dizendo que tem desentendimento? Por quê? Porque vem aqui a resposta. Tem desentendimento, mas não fica aí não. Depois tem a reconciliação, a compreensão, tem o abraço, tem o pedido de perdão e tem a cura. Vai acontecer. Por quê? Porque nós não somos robôs. Nós somos dotados de sentimento. E tem dia que realmente a gente já acorda com vontade de jogar pedra para cima. Como é que é? Não tem. Tem dia que você já acorda azedo. Mas não devia ser assim. Eu oro tanto. Acontece. Dá uma bagunçada aí, não dormiu direito, dormiu do mau jeito, contorcendo o nervo, acordou com dor de cabeça, misericórdia. Tem dia que nem eu estou me aguentando, de o que está acontecendo comigo? Eu estou tão irritado que nem eu estou me aguentando, Senhor. Aí imagina quando junta todo mundo, se tiver 2 ou 3, não, meu Deus, que sentar junto está parecendo 110, 220, ó. Como é que você quer que não tenha problema? Só que dentro do problema tem sabe quem? Mais um que está no grupo dos bem-aventurados, os pacificadores. Quem são eles? São aqueles que gostam de paz. Eu amo a paz. Irmão, quem não ama a paz? Quem é que não gosta de um casamento em plena paz? Ele até canta: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu. Coisa maravilhosa. Ó, que papai, quando está em guerra, aí alguém precisa baixar a guarda. Precisa baixar a guarda. Alguém tem que ficar quietinho. Se hoje eu não estou com os nervos mais à flor da pele, o varão tem que ficar quietinho ali, né? Aí ele passa por aqui, Senhor, passa por aqui. E ele vai disfarçando, cantando espírito, porque se cantar alto é perigoso a tampa da panela de pressão. Então é perigo, tem que vigiar. Santo é o nome do Senhor. Então, é possível, irmãos, essas coisas acontecem, é nossa, é da humanidade, é do ser humano. Mas depois vem o pacificador. Quem é ele? Pacificador, irmão, é quem promove a paz. É o conselheiro que chega no meio da guerra e diz: espera aí, senta aí, vamos resolver isso. O que aconteceu? Ouve os dois lados, vamos conciliar, vamos nos abraçar, vamos orar, vamos perdoar. Porque se ficar muito tempo, né? Se for um casal em discussão, a Bíblia diz que nem a oração deles chega no céu. A oração deles é impedida de chegar diante de Deus. Agora você imagina uma igreja deste tamanho, imagina uma congregação deste tamanho. Aí tem
vou chamar de uma raiz de amargura entra no grupo dos varões, uma raiz de amargura no grupo das irmãs, outra raiz de amargura no grupo dos jovens, nos adolescentes. Tem alguém fermentando, desequilibrado e sem saber o que está acontecendo. É possível isso acontecer? Ora, eu vou concluir o tempo. Aqui no Brasil, uma universidade, uma faculdade. A gente não pode falar nome, está filmando, se falar, o negócio estreita, porque daqui a pouco chega o processo pensando que eu tenho dinheiro para indenizar, né? Vai perder tempo. Selecionou um grupo. O que esse grupo ia fazer? Entrar na igreja como visitante, aceitar Jesus, participar de todos os processos, ser batizado. O objetivo era sentar aqui. Para quê? Isso é uma pesquisa, para saber o que estava acontecendo por dentro. Você quer mais? Pessoas com práticas ocultistas. Nossa, a gente precisa ter muito cuidado com o que fala. Qualquer coisa hoje pode dar burburinho, né? Que acredita em adoração de deuses, que invoca espíritos que não é o Espírito Santo. Você, inteligência, está entendendo? Vem, senta e começa a passar revelações e profecias de engano para fermentar. Mas aí tem um pacificador que está em espírito, que vai se levantar e vai dizer: opa, tem coisa errada aqui. Tem aquele que vai se levantar e dizer: homem de Deus, tem morte na panela. Então, não se escandalize. Quando você vê que está acontecendo algum movimento, se você pudesse levantar e fazer alguma coisa para pacificar, faça. Ajude a obra de Deus a crescer e crescer assim, sadia, forte, robusta, fechando, como diz o baiano, né? O nosso irmão Henrique usa esse termo bastante. Tem que fechar as brechas. Quando ele fala assim, eu vejo que os advogados, os doutores dão uma olhada assim para ele. Estava trabalhando comigo, né? Diz: onde esse rapaz tirou esse linguajar, né? Mas nós entendemos, né? Fechar as brechas, não deixar o inimigo, dar espaço para o inimigo agir. É esse o nosso cuidado. E fique firme. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele que fica olhando as dificuldades da igreja, aí ele vai abrir o vídeo do pregador desigrejado lá, ele vai dizer, ele vai apontar os problemas da igreja. E quem é a igreja que não tem problema? Só aquela que vai estar lá em cima, né? Enquanto não for totalmente transformado e não for levado conforme Cristo, e o próprio pastor já falou aqui hoje, vai ter problema, vai ter dificuldade. As guerras são daqui, as pelejas são desta terra, mas isso vai passar, e vai passar logo. Aguenta mais um pouco, segura mais um pouco. Jesus já vem aí, Jesus já vem aí. Este que disse para aquela mulher: vai e não peque mais, ele já vem. Ele já vem e eu quero vir. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Em tempo. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.